A nossa leitura não será em Coríntios 15. Kiko não deu para eu segurar semana passada. O Kiko disse: ó, pastor, pula, viu? Não continua na quinta não, porque o Kiko não ia poder estar aqui. Ele disse, pula. Mas está no YouTube gravado. Glória a Jesus. Mateus capítulo 7, ainda falando sobre o Evangelho de Jesus. Começamos já algumas quintas atrás, falando sobre esse assunto tão importante que precisamos lembrar. E eu quero começar hoje em Mateus capítulo 7, verso 21 até o 23. Que diz assim: nem todo aquele, perdão, eu quero agradecer o Igor, cumprimentei o Igor no início, é um prazer tê-lo aqui, Igor, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do Igor, Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença, Igor. Mateus 7, 21, nem todo que me diz, hoje a gente está com um probleminha ali, né, Letícia, não resolveu não ainda, né? Tá bom. Então você tem sua Bíblia aí física, se não tiver no seu celular, acompanhe então. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, são poucos irmãos? São poucos? Não, ele está dizendo que muitos, o que nos assusta. Muitos irmãos que hoje estão no nosso meio. E queira Deus que nós não sejamos parte desses muitos aqui. Muitos naquele dia, que dia? O dia do juízo, o dia da prestação de contas, o dia do encontro com Deus, com Jesus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Vejam, milagres, irmãos, sinais, expulsão de demônios e profecia que edifica a igreja. Então eram pessoas linha de frente, gente ativa, gente operosa. Não era gente que fica lá, aquele que nem aparece, não, aquele que está lá, aquele que está servindo. E então lhes direi, verso 23, lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nunca conheci vocês. Ou seja, essa expressão de conhecimento significa um relacionamento. Essas pessoas, apesar de terem feito muitas coisas em nome de Jesus, nunca de fato se relacionaram verdadeiramente com Ele. Então Jesus disse: nunca conheci vocês, afastem-se de mim. E uma outra afirmativa de Jesus é que essas pessoas, além de não conhecerem, eram pessoas que praticavam o mal, que praticavam a iniquidade. Então eram pessoas que aparentemente se demonstravam crentes, mas na essência, na natureza, negavam tudo que professavam através dos seus lábios. Por que nós iniciamos nesse texto agora, hoje, nessa noite, irmãos? Porque começamos na quinta-feira passada falando sobre a segurança da salvação. Temos falado do Evangelho no que diz respeito a quem Deus é, a quem o homem é, a resposta de Deus, a salvação dada por meio de Cristo através da sua morte, através da cruz, a resposta do homem em fé, em arrependimento, mas o resultado final de toda essa obra, irmão, seria a reconexão do homem com Deus. Então, o homem precisaria se reconectar com Deus, restabelecer um relacionamento com Deus e através disso, vivenciar a salvação. Só que, como Jesus aqui falou, afirmou, nem todo mundo que pensa estar com Ele ou estar gozando da salvação, de fato está. Ele vai estar iludido,
porque algumas coisas são operadas, como você leu, através da vida dele, mas o que não comprova que ele era uma pessoa salva. Então, a grande questão aqui, que nós começamos a falar na quinta passada, é como nós podemos saber se nós somos salvos ou não. Pastor, é possível alguém saber? Não é presunção? Irmãos, não é. Não é, porque isso não é baseado no crivo, no critério humano. Não sou eu, não é A, o B, o C, o clérigo, o líder, que atesta se o fulano ou beltrano é salvo. Não, é a palavra. A régua, irmãos, é a palavra. Não é o que eu acho, não é o que eu sinto, não é o que eu penso. O crivo, a régua, irmãos, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Irmãos, e nós falamos que existe um livro na Bíblia, que ele foi escrito, e uma das finalidades dele haver sido escrito, foi justamente para isso, para nos dar certeza, para nos fazer examinar o nosso próprio coração, e então avaliar se nós estamos ou não estamos no caminho da salvação. Eu queria que você abrisse 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, porque é exatamente essa a proposta dessa palavra de hoje, que começamos, como já disse, na quinta passada. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim: examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos, só até aí. Ele manda a gente se examinar. Então isso é possível, pastor? Não, isso é só Deus quem sabe. Sim, claro, Deus sabe todas as coisas. Mas a nós também nos é dado a oportunidade de conhecer também, porque senão não faria sentido. Examine-se, veja se você realmente está ou não está na fé. E para isso, como já disse, existe um critério. E eu queria que você abrisse João, 1 de João, capítulo 5, versículo 13. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13. Que diz assim, deixa eu sorrir. Toda vez ele me pega com a cara fechada, mas hoje está assim, sorrindo, alegre. 1 de João, capítulo 5, versículo 13, vai dizer assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes, ou seja, tem um objetivo do João ter escrito essa carta. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então a carta foi escrita com uma finalidade, para a gente saber se a gente tem ou não tem. Então o que Paulo manda a gente fazer, examine-se para ver se você está na fé. Eu posso fazer isso por verdades da palavra. E nessa carta de João, nós já começamos e falamos na quinta-feira passada. Se você não esteve aqui, peço que você vá lá, dê uma corrida no YouTube, mensagem de quinta-feira passada. Você vai ver os primeiros argumentos que João dá para a gente conhecer se estamos ou não estamos na fé, se estamos ou não estamos no caminho, se somos ou não somos, se há evidências ou não. Jesus falou que pelo fruto se conhece a árvore. Então tem evidências que mostram a natureza de uma árvore. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto é mau, a árvore é má. Então o fruto atesta a natureza da árvore. A mesma coisa o crente. O fruto que ele produz vai atestar da sua natureza. Se foi uma natureza transformada, se foi uma natureza regenerada, se ele de fato, ela de fato nasceu de novo,
ou foi apenas um convencimento? Ele gostou da religião, ele gostou da ideia de ser crente, e agora ele está aqui. Agora essa pessoa vive como um crente, mas na natureza não houve transformação. E aí, irmãos, eu quero dar continuidade hoje sobre esse crivo que João deixou. Já falamos e eu quero continuar. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. 1 João já está aberto aí na carta. Vá para o capítulo 2, o verso 19, nós vamos ler. E essa verdade que João estabelece como um critério para saber se a gente é ou não é salvo, para saber se a gente está ou não está no caminho, saber se a gente está produzindo ou não fruto, é que os verdadeiros nascidos de novo, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros crentes que estão na fé, caminhando, trilhando o caminho da vida eterna, eles perseveram, preste atenção, eles perseveram nos ensinamentos e nas práticas cristãs ou práticas da fé que uma vez nos foram entregues através da igreja de Cristo e dos seus apóstolos. Veja, eu estou remontando a um tempo lá do primeiro século. O verdadeiro cristão, ele permanece no ensinamento e na prática desses ensinamentos que já foram entregues aos santos. Não é novidade. São ensinamentos que vêm sendo repassados século após século, geração após geração, na igreja de Jesus. São basilares, são fundamentos, e a gente persevera nisso. Olhe comigo 1 João capítulo 2, para a gente ter um entendimento maior. Capítulo 2 de 1 João, verso 19, vai falar sobre os anticristos, os falsos. Ele vai dizer aqui, ó, eles saíram do nosso meio. De onde é que eles saíram? Não vieram de fora não, gente. Saíram do nosso meio. Mas João diz, mas não eram dos nossos. Pois se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Verso 24: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Veja, permanecer na doutrina, no ensino da fé e na prática dessas verdades que já foram nos entregues como cristãos. Irmãos, eu fico muito preocupado que tem gente hoje que quer dar uma de que descobriu a pólvora, quer trazer novidade para o meio do povo de Deus. Doutrinas estranhas, irmãos, elas vêm encapadas de uma forma muito atrativa, e a gente precisa tomar muito cuidado. Tem gente que não se satisfaz, acha que ensinar princípios que já foram ensinados é retrógrado, é ultrapassado, como já diz um midiático aí, famosinho da mídia, e muito popular entre alguns cristãos. A Bíblia precisa passar por uma reformulação, porque o tempo mudou. Ó, que loucura! O tempo vai mudar, mas Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então, irmãos, o que valeu para os nossos irmãos lá no primeiro século, continua valendo para nós hoje, em termos de doutrina de fé, em termos de doutrina básica, continua valendo até hoje. É claro, irmãos, que os desafios são diferentes, mas a palavra de Deus não sofre esse envelhecimento, essa caducidade, a ponto da gente ter que reformar a Bíblia, reformular os seus ensinos. Irmãos, onde é que a gente vai parar nisso? Se cada um intentar de reformular os ensinamentos bíblicos, cada um ao seu bem prazer, ao seu bem querer, do seu próprio modo de pensar, que salada vai virar fé. Ele diz aqui, olha, eles saíram porque não eram dos nossos.
Permaneça naquilo que vocês aprenderam, permaneça no que vocês ouviram desde o princípio. E eu quero reforçar, pedindo que você abra comigo também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Veja, irmãos, o verdadeiro cristão, ele se mantém na doutrina, no ensinamento da fé. Ele se mantém aquilo que João fala, um mandamento novo, mas na verdade já é antigo. Não tem essas novidades, irmãos, de dizer assim, nossa, tive uma revelação. Eu tive uma revelação de como é. Tem gente que diz assim, irmão, cuidado com essas revelações. Coisa que nem a Bíblia fala, eu fui no inferno. Mas problema seu que foi no inferno. Eu que não quero ir para lá. Eu fui no inferno e tive uma revelação lá. Olha, misericórdia para você. Irmão, tem coisas que a gente, mas aí a pessoa lê, aí tem livros que são publicados, e a pessoa fica, uau, tá vendo? Essa pessoa foi no inferno, e lá o anjo abriu, e Deus deu uma revelação, de que, irmãos, eu lembro quando eu era novo cristão, novo convertido, eu ficava ouvindo umas histórias, as pessoas diziam que fulano de tal tinha ido no céu, e aí Deus mostrou um anjão abrindo a gaveta de uma cômoda, e lá estavam guardados os cabelos das irmãs que cortavam, que aparavam, e estava tudo lá, porque Deus ia dizer assim, tá vendo, você não vem não, olha aqui o tanto de cabelo que você cortou. Irmão, e muita gente creu nesse negócio, e outras coisas mais, sem embasamento, sem fundamento nenhum. Irmãos, eu estou falando do mínimo. E quando compromete o que é básico, e quando começam a falar sobre questões como a Trindade, subtraindo talvez uma das pessoas, dando menos importância a uma delas, quando começam a enxertar outros fragmentos, como na doutrina da salvação. Então, para você ser salvo, você tem que crer em Cristo e adiciona algo à sua salvação, como se Cristo não fosse suficiente para te dar salvação, então você tem que acrescentar mais alguma coisa. Irmão, Cristo é absolutamente suficiente para salvar todo aquele que por ele se chega a Deus. Irmãos, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isto que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus chama pessoas através do Evangelho. E aí ele vai dizer, verso 15: assim pois, irmãos, leia comigo, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta. Olha, nós já ensinamos para vocês, gente. Não tem esse negócio de ficar, agora eu aprendi, agora eu ouvi, e agora me ensinaram, e agora tem outro. Mas cuidado, tudo tem que passar pelo crivo e a interpretação fiel das Escrituras. Precisamos sempre voltar a ela e ver se aquilo tem ou não tem procedência. Tem muita gente minimizando, por exemplo, a doutrina da santificação. Eu sei, irmãos, que diferente da justificação, a santificação é um processo. Enquanto justificação é um ato, é uma palavra legal, um termo legal empregado por Deus sobre o que entregou a vida para Cristo, e o declarou justo. Você, apesar de ser um pecador, você, apesar de ser um condenado, e você está destinado para ir para o inferno, porque você se voltou para mim e creu em meu filho e recebeu os méritos dele na cruz do Calvário, que ele praticou através do seu sacrifício, eu te declaro justo. Justificados, pois, mediante a fé, diz Romanos 5, temos paz com Deus,
mediante Jesus Cristo. Então isso é a justificação. Deus olha para nós e não vê o Joãozinho pecador, o Joãozinho descendência de Adão. Ele vê o Joãozinho santificado pelo sacrifício de Jesus. Ele vê os méritos de Jesus na minha vida, e ele diz assim: agora eu te recebo, você agora pode ter paz comigo, porque você recebeu a justiça do meu próprio Filho Jesus. A partir de então, começa-se o processo de santificação. O processo de santificação, ele vem com o intuito de nos tornar parecidos com Jesus Cristo. E isso não é um ato, é um processo. Até que Jesus volte. Filipenses 1,6: aquele que em vós começou a boa obra, é fiel para completá-la. Ou seja, a obra que Deus começou através de Cristo no Calvário, em nossa vida, através da fé, do arrependimento, essa obra não está completa. Então um irmão converte hoje a Jesus, não exige a perfeição dele, porque nem você está, nem eu estou. Imagina aquele que acabou de dar os primeiros passos. Ele está começando agora um processo de assemelhar-se a Cristo, que se chama santificação. E tem gente que está minimizando isso, achando que não, gente, Deus já te salvou, esse negócio de santificação não tem nada a ver. Tem gente, tem crente que não gosta, presta atenção, olhe para mim. Tem igreja que você não pode falar contra o pecado. Tem igreja que, se você pregar, se o líder pregar, é compromisso com Deus. Se o líder pregar, vida é de fidelidade com Deus, vida de santidade, apartar-se do pecado, isso daí faz até pastores serem tirados do púlpito. Tem igrejas que não permitem falar, que é um agravo, principalmente no nosso tempo. Então, irmão, guarde as tradições. Paulo diz que lhes foram ensinadas. Guarde essas tradições, quer tenham sido dadas por palavras, através do ensino, ou por carta escrita. Nós temos a Bíblia Sagrada, está aí o escrito que precisamos preservar. Judas capítulo 1 é desnecessário dizer, porque só existe um único capítulo em Judas, mas o verso de número 3, Judas 1,3. Quem encontrou diz amém. Está vendo aí? Hoje é o dia que a gente está testando se os irmãos enferrujaram os dedinhos para achar o texto na Bíblia. Que a gente às vezes fica acostumado, né, Letícia? E o pessoal da mídia que nos abençoa, nos agiliza aí o processo. E às vezes a gente se acostuma tanto que na hora de procurar, graças a Deus você treina durante sua semana, é ou não é? Amém ou não, gente? Ih, Jesus, que amém fraco. Judas 1,3. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, quando Judas está falando da fé que foi entregue, ele não está falando de algo subjetivo, não. Ele está falando do que foi ensinado. Porque se você for dar continuidade à leitura, você vai ver que o Judas vai falar dos falsos mestres, que estavam ensinando coisas erradas. Então, essa fé a que ele se refere, que ele está exortando a que batalhemos por ela, diz respeito a esse ensinamento que já recebemos como base desde o princípio. Precisamos firmar e solidificar esses fundamentos. Irmãos, tem muita gente que tem resistência, por exemplo, a ler, até a ouvir sobre o credo apostólico. Já pensa assim, credo, isso é coisa religiosa, é o credo. A gente não sabe, credo é a palavra latina de creio. E a formulação, irmãos, do credo apostólico, se você nunca leu, eu quero te encorajar a ler.
é coisa fantástica. Irmãos, é a súmula. Por que foi feito o credo? Porque existiam na época ataques às verdades que foram declaradas pelos apóstolos, pela igreja. Então, para servir de uma norma, é o nosso credo, é a nossa linha mestre. Nós não vamos nos desviar dela. Então, eles formularam, por exemplo, o credo, que é o conhecido, por exemplo, tem vários credos, mas o credo mais conhecido talvez seja esse, o credo apostólico. Irmãos, é uma coisa fantástica. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque estava sendo atacado na época com ensinos sobre a deidade de Deus como Criador, principalmente nas religiões panteístas, que não criam em um único Deus, mas em vários deuses, e cada um criava alguma coisa. O cristão se levantava e dizia assim: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e esse Deus criou céus e terra, e creio também em Jesus Cristo, seu único Filho. Não é um anjo, não é um mensageiro, como dizem algumas seitas, é o seu único Filho, o unigênito, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, porque também várias heresias diziam que Jesus não morreu, porque Deus não morre, misturando a questão das naturezas. Ali Jesus não morreu como Deus. Se a gente for pensar no estrito da palavra, Deus, claro, não morre, mas Jesus, como 100% homem, morre. Então padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu à mansão dos mortos, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, colocando Jesus como juiz, onde há de vir a julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo. Olha a trindade aí. Na Santa Igreja Católica. Veja, irmãos, tem gente que não entende isso. Não é a Igreja Católica romana, irmãos. A Igreja Católica é universal. É a igreja composta desde o primeiro crente até o último crente que vai nascer na face da terra. Aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, independente da denominação, se é batista, se é assembleiano, se é enfim, é a igreja de Cristo. Católico significa universal. A Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão, eu creio nisso, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, eu vou ressuscitar, na vida eterna, eu creio, amém. Irmãos, coisa tremenda. E o texto, irmãos, de João vai dizer que os crentes serão tentados, enganados, com vamos dizer assim, um querer. O que é que Satanás quer? Nos levar por ventos de doutrina. Muitas igrejas que começaram bem, mas não mantiveram-se no que aprenderam, ou talvez relaxaram em doutrinas fundamentais, desviaram da fé. Liberalismo teológico na Europa varreu a cristandade de lá. Igrejas não são mais igrejas, são casas de show, são boates, são museus, por causa de um ensino. Precisamos firmar naquilo que cremos. Amém? E o verdadeiro cristão, ele se firma naquilo que ele crê. Aquilo que você ouviu, as tradições, os ensinos que foram trazidos, não é da agora não. Cuidado com essas novidades. Estou repetindo porque hoje está cheio de influencer que acha que descobriu o que é ser cristão hoje. Está atrasado demais. Já está escrito, irmão. Tem que voltar para a raiz, para as raízes, para o fundamento da fé. Quem está entendendo diz amém. Então, irmão, para de ficar ouvindo, alimentando a sua fé unicamente com gente do YouTube. Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Procura conhecer, procura estudar, procura interpretar corretamente, para você não ser levado por, mas fulano tem não sei quantos milhões de seguidores, e está falando um monte de potoca, e
tem um monte de crente dando ouvido e dizendo: ah, então é assim, nossa, meu pastor nunca ensinou. É óbvio que ele nunca ensinou. Que a gente ensina o que está na Bíblia, irmão, não é o que está na cabeça da pessoa, não. Quem está entendendo diz amém? Então, os cristãos, o verdadeiro cristão, ele persevera nos ensinamentos e nas práticas de fé que já foram entregues lá nos nossos irmãos do primeiro século, na igreja de Cristo, e vem sido repassado aí de geração após geração. A outra verdade que João também declara como um crivo para saber se você está no caminho, se eu estou no caminho, se nós estamos no caminho, é que o verdadeiro cristão, aquele que nasceu de novo, ele se purifica. 1 João capítulo 3, versículo 3. 1 de João, estamos em 1 de João. 3:3. E todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Vou ler mais uma vez. E todo que tem essa esperança nele, você tem esperança em Jesus, então você se purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Jesus é a nossa inspiração, porque ele é puro, então a gente se santifica. Sede santos, porque eu sou santo. Então o nosso ponto de referência é Cristo, é Deus, não é o irmão, não é o pastor, não é aquele, não é aquele. E a gente fica olhando para pontos de referências que não deveriam ser como critério. É Cristo, assim como ele é puro, purifique-se a si mesmo. Irmãos, o verdadeiro cristão, ele cresce em santidade, ele cresce na pureza moral que estou falando. Nós já falamos sobre uma pureza doutrinária, um permanecer na verdade, no ensinamento que já foi pregado. Eu estou falando de pureza moral agora. Então, o cristão, ele procura crescer em santidade. Só que, queridos, eu queria que você imaginasse, pensasse a santidade como uma moeda que tem dois lados. É um lado negativo e um lado positivo. Assim como a eletricidade tem o seu polo positivo e o seu polo negativo. Não é assim? Então, a santidade também é assim. Como assim, pastor? De que maneira isso se dá? De que maneira isso acontece? O polo negativo é o que a gente já acostumou a ouvir. Ei, crente, ele se guarda. Crente, ele não faz determinadas coisas. Ele não faz. Então é um sentido de não praticar. Esse é o sentido negativo na questão da santidade. Não é negativo que está errado não, viu, irmão? É que está certo. Você não faz, eu não faço determinadas coisas que o mundo faz. Crente não deveria ser dado à mentira, embora muitas vezes ele possa mentir. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Né? Ah, pastor, mas foi uma mentirinha branca. Isso é racismo, viu? Como assim? Ah, pastor, essa mentirinha é uma mentirinha santa, não tem nada de santo. Crente não deveria fazer certas coisas, não deveria. Paulo diz que tem coisas que nem deveriam se nomear no nosso meio, nem deveriam ser colocados como evidência. Não, você viu? Não. Crente mantém-se, o crente solteiro, ele procura viver uma vida pura, no que diz respeito à sua vida, sexualidade, sua moralidade. O crente solteiro que namora, ele tem que se manter puro. O crente casado, ele também tem que se manter puro, que diz respeito a áreas que possam descobri-lo, como adultério, como pornografia, como lascívia, que é um pecado sexual, mas que se dá no campo da mente, através dos olhos. Embora hoje eu estava ouvindo um programa que falava sobre pornografia, e um caso que foi contado é que o pastor que estava aconselhando, chegou um caso para ele ajudar,
de um moço que estava envolvido com essa área pornográfica. Só que quando o cara foi conversar com ele, qual era o que da questão? É que ele era cego. Aí como é que um cego consome pornografia? Na verdade não era pornografia, era pornofonia. Ele se dava a ouvir. Tem programas, eu não sei, sites, eu não sei, que eles atuam com o mercado da pornografia através do que se fala, da audição. Então ele colocava ali aquele áudio, e naquele áudio ele era introduzido nessa podridão aí da pornografia. Então, irmãos, existem áreas que o cristão, que o crente não deveria entrar. São zonas, são terrenos proibidos, altamente periculosos. Se a gente pôr o pé, tem uma mina escondida, vai explodir. Uma hora ou outra é um terreno minado, é um campo minado. E ele não deveria. Bom, esse é o lado negativo. Então não fica com raiva quando você lê um texto e está cheio, ou quando você vê um pregador que diz assim: crente não faz. Irmão, crente não faz. Tem coisa que crente não tem que fazer mesmo. Agora, tem um lado positivo da santidade. O que seria esse lado positivo? Enquanto o lado negativo, volta a dizer, irmão, não é negativo porque está errado, não. É negativo porque ele induz a você não praticar aquilo. Mas o outro lado, ele te induz a fazer. Se você quer ser santo, você não apenas deixa o que é errado, mas você começa a fazer o que é certo. Porque se o propósito da santificação é se parecer com Jesus, Jesus não apenas deixou de fazer algumas coisas, mas ele praticou outras tantas. Então é o que disse: aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, é um sentido negativo, não furte. Antes, trabalhe. Esse é o sentido positivo. Trabalhe com as próprias mãos para que tenha com que acudir o necessitado. Então é despir-se do velho homem e se revestir do novo. Então na santidade eu tiro aquela roupa do velho homem, mas eu não fico sem roupa. Eu tenho que me revestir do novo homem. Então um crente que só caminha, não posso, não faço, não vou, ele tem que caminhar no sentido também: eu preciso fazer, eu preciso ser, eu preciso demonstrar. E eu queria que você lesse comigo Hebreus capítulo 1, versículo 9. Vamos correr, que esse tópico aqui eu vou terminar hoje. Esse daqui eu vou terminar hoje. Vou deixar nada para a semana que vem. Desse daqui, nós não terminamos ainda não. Quinta-feira que vem, se Deus permitir, Jesus não voltar, ou a gente não for, porque às vezes Jesus volta, às vezes o crente vai. Então, querendo Deus, se a gente estiver aqui na próxima quinta, a gente vai dar continuidade. Amém? Amém ou não, irmão? Tem alguém que já está querendo ir aí? Só quando Jesus voltar, né? Vamos lá? Hebreus capítulo 1, versículo 9. Amaste a justiça, leia comigo. Amaste e... Todo mundo abriu, gente? Então vamos ler mais. Hebreus 1, 9. Hebreus 1, 9. Talvez a tradução esteja um pouquinho diferente. Mas olha como é que está a minha. Está assim? Eu estou na Nova Almeida atualizada, tá, gente? Diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Então são duas coisas distintas. A gente ama fazer o que Deus quer que a gente faça. A gente ama ajudar. A gente tem que amar aconselhar. A gente tem que amar instruir. A gente tem que amar ajudar o próximo. A gente tem que amar praticar coisas boas. A gente tem que amar falar a verdade. A gente tem que amar pensar o que é justo, o que é puro, o que é honesto. A gente tem que amar o que é bom. Amaste a justiça, mas a iniquidade você odiou. Então é um sentido de desapego. Eu não quero isso. E aí é interessante porque, irmãos,
A continuidade do texto vai dizer: por isso Deus, por isso, por causa dessa atitude sua, Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então a unção que Deus derrama, ela vem por uma ação ou por uma reação a uma atitude do crente. Embora esteja falando de Cristo aqui em relação aos anjos, mas é um princípio aqui, irmãos. O crente que ama a justiça e odeia a iniquidade, ele será um crente ungido. Ele vai ser um crente alegre. Ah, pastor, eu ouvi dizer que ser crente é a maior chatice. Que não pode, não, irmão, não é só isso não. Tem coisa que pode, que é amar a justiça e odiar a iniquidade. E quando isso acontece, vem unção de alegria sobre o crente. O Deus unge a nossa vida com óleo de alegria. Lembra do Daniel? Ah, Daniel, você tem que se alimentar dos manjares. Aqui que o rei, não, só vou comer legume. Rapaz, você vai ficar para trás. Vou não. E quando Daniel se propõe a não se contaminar, passados os dias que ele fez aquela dieta ali peculiar dele, ele estava mais bonito do que os outros que tinham se alimentado dos manjares do rei da Babilônia. Então é um princípio: amaste a justiça, odiaste a iniquidade, vai ficar mais alegre, vai ser ungido com óleo de alegria. Amém? Se você vê um crente dizendo assim: ah, agora eu sou crente, eu não posso, é que ele não entendeu ainda. Ele não entendeu ainda qual é o segredo de ser ungido com óleo de alegria. E aí, irmãos, eu queria, finalizando essa verdade que João diz aqui, que os crentes se purificam. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, vai dizer assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu quero ler esse texto mais uma vez com você. Agora deu tempo de você abrir. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, ele fala de promessas, e aí você tem que ir para o capítulo 6, para ver as promessas que Deus deu. Vocês me serão filhos, e eu serei o seu pai, e vou estar no meio de vocês. Promessas que ele tinha feito no capítulo 6. E aí no capítulo 7, versículo 1, ele vai dizer assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, já que vocês têm essas promessas aí, purifiquem-se de toda impureza, tanto da carne como do... Porque ele mostra, irmãos, que existem áreas diferentes a serem trabalhadas: pecados da carne e pecados do espírito. São pecados externos e internos. Tem pecados que se revelam. Tem pecados, Paulo diz que aquele que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. Mas tem pecados que são internos. Não é que é necessariamente do espírito. Ele não está tratando da constituição humana, corpo, alma e espírito. Não é isso. Ele está mostrando que existem pecados que são manifestos visivelmente e pecados que não são manifestos. Não dá para ver a inveja. Não dá para ver. Você está rindo assim e está morrendo de inveja lá por dentro. Não dá para ver inveja. Não dá para ver cobiça. Não dá para ver lascívia. Não dá para ver nada disso. Por isso que ele diz assim: purifique-se. Porque tem crente que se preocupa em caiar o sepulcro. Tem crente que se preocupa em aparentar vida com Deus. Tem crente que se preocupa apenas com o que os outros enxergam, mas não se preocupam com aquilo que só Deus vê. Então Deus está olhando para o coração do homem e dizendo: ô Samuel, não, deixa isso para lá. Você está vendo só a aparência, ele é bonitão, esse filho de Jessé, ele é alto, mas eu não escolhi a ele. Também não esse. 7 passaram. Tem mais nenhum? Não tem lá. Mas não está escondido quem é ele. Tá, traz o Davi. Ô Samuel, aprenda esse princípio. Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência. Deus vê o coração. Então tem coisas, irmãos, que são tratadas
estão visivelmente ali para os outros. A pessoa dada a ira, por exemplo. A ira começa no coração, mas geralmente ela se expressa em atitudes. Tem tanto um lado quanto o outro precisa ser trabalhado. Mas tem coisas que são desprezadas, coisas que estão aqui dentro como um desejo de glória, uma sedução, uma soberba, e a pessoa oculta. E tem até aqueles que mascaram através de uma capa de espiritualidade. Irmãos, Deus conhece o nosso coração. Então, pecados da carne e pecados do espírito. Eu quero dizer, pecados visíveis aos olhos humanos e pecados visíveis somente aos olhos de Deus. Todos eles precisam ser trabalhados e nós precisamos, como diz o texto, aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus. Amém? Então o verdadeiro crente lembra do que Jesus disse, Mateus 7, não conheço vocês que praticam a iniquidade. Então essas pessoas que Jesus vai dizer naquele dia, não se purificaram, não trataram de aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor, mostraram-se bonitos por fora e apodrecidos por dentro, mas o fruto revela a natureza. Vamos continuar. Estou caminhando para o final desse tópico. Diz glória a Deus aí. Diz glória a Deus para eu acelerar aí, irmão. 1 João capítulo 2. Os verdadeiros cristãos, eles confessam que Jesus é o Cristo. Eles confessam que Jesus é o Filho de Deus. E eles confessam que Jesus é o Salvador do mundo. Irmãos, essa é parte central da nossa fé. Jesus é o Filho de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Cristo não é o nome de Jesus. Cristo é um título. Jesus Cristo, ou seja, Jesus o enviado. Jesus, aquele que veio com propósito, não foi um Jesus qualquer, até porque tinha muito Jesus na época. Jesus era um nome comum, como é hoje João, Pedro, José. Tinha um lá em Atos dos Apóstolos que se chamava Bar Jesus, e era um feiticeiro. Então Jesus, irmãos, Cristo é o enviado. Esse daqui, esse Jesus daqui, não é um Jesus qualquer, ele foi enviado por Deus. Ele é o Messias esperado, prometido nas Escrituras. E aquele que é mentiroso nega que Jesus é o Cristo. Então, se você for olhar aí, tem seitas que não aceitam o fato de Jesus ser o Salvador, o enviado, o Messias. Não, eles negam isso. E esse tipo de mentalidade, de fato, não é a mentalidade de quem nasceu de novo. 1 João capítulo 4, versículo 2, nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de ter dado o seu Espírito. Verso 14. E nós temos visto e dado testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Não um, mas o único Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Veja, irmãos, as seitas, você conhece, que já modificaram seus escritos. Eles têm uma Bíblia própria. E na Bíblia, Jesus não é tido como o Filho, mas um Filho. Então eles vão tocar na casa do crente que não vem para a escola dominical. Geralmente essa é a hora. Aí o crente lá, oi, bom dia, bom dia, bom dia. Ele começa aqui, olha na Bíblia aqui. Olha escrito aqui, um filho. Ele não é o filho. Aí o crente começa, será? E aí já começa a pender. Cuidado, meu irmão.
leia, se firme. Jesus, o verdadeiro crente, ele sabe que Jesus é o Cristo. Ele sabe que Jesus é o Salvador do mundo. E ele crê que ele é o Filho de Deus, o unigênito. O unigênito significa o único. Hebreus capítulo 12, quero ler o próxima evidência, e essa é a última. O verdadeiro crente, irmãos, ele se sujeita à disciplina amorosa e paternal de Deus. Leia comigo Hebreus capítulo 12, mas eu queria que você repetisse essa evidência. Diga assim: o verdadeiro cristão, ele se submete à disciplina amorosa e paternal de Deus. Vamos entender o que é isso. Hebreus 12:5 vai dizer: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, porque mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Como eu disse, irmãos, quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente recebe um grande benefício, que é o benefício da adoção. Deus nos adota. Veja, Ele tem um unigênito, mas Ele tem outros filhos que foram adotados por meio de Jesus Cristo. E tem os mesmos privilégios. A herança cabe a nós também. Amém? Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, irmãos, quando Deus recebe-nos como filhos, imagine você que já teve. Você tem um bebezinho e você vai começar o processo de criar, de educar aquela criança. E durante esse processo você vai perceber que aquela criança precisará ser corrigida. Não é uma opção, é uma necessidade, pela imaturidade dela. Então não pega aí, nós temos aprendido criação de filhos à maneira de Deus. Se você é pai, mãe, eu aconselho você a se informar sobre esse curso que já está sendo ministrado na nossa igreja. E ele vai falar sobre a lição, inclusive dessa semana que passou, a disciplina aplicada e a disciplina natural. Qual é a disciplina natural? Então, uma parte dessa verdade cabe na nossa vida cristã. O pai diz assim: filho, não corre ali não, porque está molhado, você pode escorregar. Aí o menino, claro que vai desobedecer, vai correr. Por isso que ele é imaturo. Ele vai correr e ele quer provar que dali ele leva um escorregão e bate a cabeça.
Ou então o pai diz assim: filho, não coloca o garfo na tomada, que dá choque. Aí o filho vai lá e coloca. E toma um baita choque. Aí o pai, agora ele já tem uma disciplina que foi natural. Ele não precisa nem corrigir mais. A própria consequência, irmão, ele tomou um baita de um choque. Ele já arrepiou todo, já está com os cabelos em pé. O coração dele já disparou. O pai ainda vai bater nele. É hora dele ensinar. Não mais bater. Então a disciplina foi uma disciplina natural. Tem coisas que são assim, irmão. Nós, como cristãos, na nossa caminhada, Deus está dizendo: não vai por aí não. E o cristão vai. E aí o que é que vai acontecer? Consequência, disciplina, correção natural. Vamos voltar para o Crau, Raimundo? Não sejas fiador do teu companheiro. Tem lá um texto de Provérbios. Aí o camarada ignora o princípio bíblico e vai ser fiador. E aí o camarada deixa de pagar. Não precisa nem mais disciplina, irmão. A consequência, a disciplina natural já está acontecendo. O nome dele foi para o Serasa, ele vai ter que pagar a dívida do outro, e está aquele problema todo. Veja, agora tem a outra disciplina que é aplicada. Então o filho reitera, ele teima em desobedecer. Aí o pai vai ter que aplicar a correção. Eu quero dizer que Deus faz a mesma coisa. Davi não faz esse censo. Aí Davi faz. Irmãos, até o próprio comandante Joabe disse assim: meu Senhor, que Deus multiplique o povo, mas pelo amor de Deus, faz isso não. Davi endurecidamente faz o censo. Está lá em Samuel, ou é Reis, se eu não me engano. E aí Deus assim manda o profeta, vai até Davi e diz a ele que eu estou oferecendo 3 opções para ele. Davi escolhe. Você quer ser perseguido pelos seus inimigos durante 7 anos? Você quer 3 anos de fome absoluta na terra? Ou você quer 3 dias de peste? Escolhe uma dessas coisas. Tranquilo, né? De escolher. 7 anos sendo perseguido e morto pelos inimigos. 3 anos de fome absoluta. 3 dias de peste. Fácil demais. Só que não. Davi disse assim: caia eu nas mãos do Senhor e não na mão dos homens. Deus manda 3 dias de peste. Não morre não sei quantos mil. Isso foi uma disciplina aplicada. Deus pune Davi. Queridos, Deus corrige a quem Ele ama. Por que Ele fez isso? Por que Deus permitiu que o filho de Davi, que veio pelo adultério com Batseba, morresse? Disciplina. Davi orou, Davi jejuou, mas aquilo foi uma correção. O filho que dela vai nascer, vai morrer. Para Davi reconhecer a dor que o seu pecado promoveu. E ele teve que sentir aquela dor. Correção. Foi porque Deus queria massacrar. Davi era alguém que Deus odiava? Não, era alguém que Deus amava. Veja o texto que nós lemos. Deus disciplina quem Ele ama, porque Ele não quer, irmãos, lançar o seu filho, a sua filha no fogo do inferno. Então Ele disciplina para poupar a vida daquele cristão da morte eterna. E Deus faz isso com quem Ele ama. Só que muitas vezes, eu quero encerrar com essa palavra, Deus o faz através do corpo que é a igreja. A disciplina de Deus muitas vezes se dá através da igreja. Nós já pregamos isso aqui, você pode ir lá no YouTube, disciplina, não estou lembrando o título exato,
mas a disciplina como ato de amor. Você pesquisa lá uns anos atrás as formas de disciplina que a igreja aplica. Então, quando tem um membro que está trazendo prejuízos espirituais ao corpo, ele passa por um processo de disciplina. Tem a disciplina verbal, que é a correção, chama ele no canto. Isso pode ser feito por qualquer um, não é só pelo pastor não, viu? Por qualquer cristão maduro. Se você é um cristão maduro e vê um outro cristão pecando, sua responsabilidade é chamar aquele irmão. Ô irmão, você está vacilando. Faz isso não, senhor. Que é isso? É doido? Não. Vamos orar aqui. Vem cá, está errado. Não. Olha aqui a Bíblia. Agora não é pelo que você acha e nem pensa não, é pela Bíblia, viu? Porque às vezes você pode ter seus achismos e achar que o irmão está em pecado e está o pecado na sua cabeça. Onde é que está isso na Bíblia? Está aqui, ó. Irmão, você não pode fazer isso não. Ei, você não pode bater no seu marido não. E aí o cristão chama o outro, vem cá, senta aqui. Pode fazer isso não, senhor. Eu achei que podia, pode não, senhor. Aqui é a Bíblia. Aí você, vamos orar. Você ora. Qualquer crente pode fazer isso com o outro, em amor, e temendo para que você não caia também no pecado amanhã. É assim que a Bíblia diz. Não é na atitude de nariz empinado, a régua da uma palmatória da humanidade, não. É na atitude de humildade, porque não quer ver o irmão caminhando no erro. Ou se a pessoa persiste, está lá em Mateus, gente. Se teu irmão pecar contra ti, chama ele só. Chama ele no canto. Não é na frente dos outros, não. Não é publicamente, não. É no canto. No privado, para usar um termo mais conhecido. No privado, irmão. Entre nós aqui. Agora, se o seu irmão não ouvir, chama mais um ou dois ou três e vai até ele. Leva testemunha. Agora, se ele não ouvir, chama a igreja. Aí é a aplicação da disciplina por meio do corpo. E essa disciplina vai desde uma informação, uma correção verbal, um afastamento ou um afastamento temporário das atividades e da comunhão que se dá através da ceia, ou, em último caso, a exclusão do meio do corpo. Quando a pessoa não quer receber a disciplina, a pessoa mesma ela já se desliga automaticamente. A igreja só confirma, é o que Paulo disse, que o tal seja entregue a Satanás, porque ele já escolheu o caminho dele, já escolheu. Então nós só ratificamos, só informamos, só confirmamos a decisão que ele tomou de se manter no pecado. Então a igreja também é instrumento para a disciplina que Deus quer aplicar aos seus filhos. Então não fica bicudo, nem bicuda, se o irmão te chamar a atenção por algo que você está errando, biblicamente comprovado. Quem está entendendo isso, amém? Então o cristão verdadeiro, ele entende que está sujeito a essa disciplina, que Deus pode fazer essa disciplina, correção, a corretiva, ser real na vida dele. E glória a Deus por isso. Porque é melhor, irmãos, a correção de Deus do que a punição do inferno. Quem está entendendo diz amém, fica de pé para a gente orar. Encerramos então esse ponto da evidência da salvação. Como eu vou saber? Está aqui. Não pegou da semana passada, corre lá no YouTube, anota os textos, lê de novo, ok? Em nome de Jesus, vamos orar, pedir a misericórdia de Deus sobre nós. Senhor, nos ajuda, eu não quero apenas parecer. Muitos naquele dia vão dizer: Deus, como eu pareço com crente. Eu profetizo, eu expulso demônio, eu faço milagres. Nossa, e Jesus está dizendo: rapaz, não sei quem é você, não
nunca me relacionei com você. Meu Deus. Eu pedi a Deus, Senhor, nessa noite, nós queremos, com humildade, sinceridade, Senhor, de coração, pedir, não nos deixe no engano. O maior problema dessas pessoas era o engano, que elas achavam que era. Elas imaginavam que por fazerem o que faziam, elas estariam no céu, quando o Senhor voltasse naquele dia. Mas elas não se preocuparam com a essência. Elas queriam uma demonstração dada aos outros, mas não se importavam com o que o Senhor via na vida delas. Nós estamos aqui nessa noite pedindo graça e misericórdia. Nós estamos nessa noite pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor alinhe o nosso caminho, e que o nosso coração de fato consiga perceber, que os nossos olhos de fato consigam enxergar, e que nós possamos de fato, ó Deus, nos examinar para ver se estamos na fé. Meu Deus, corrige qualquer desvio do nosso coração. Alinha, Senhor, o que está desalinhado à Tua vontade, seja por crenças, seja por práticas. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos dizer que precisamos de Ti, Deus. Nós queremos Te agradecer por tão grande salvação, mas não queremos ser negligentes com ela, não queremos ser levianos com essa tão grande salvação. Então, Pai, através do Teu Espírito, através dos irmãos, como é bom ter irmãos, como é bom estar no meio do corpo, pessoas que podem nos encorajar, pessoas que podem muitas vezes nos corrigir, nos chamar a atenção. Muito obrigado, Pai, porque isso é feito em amor. Muito obrigado, Deus. Dá-nos um coração aberto, dá-nos um coração sensível. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz uma breve oração, só sua com Deus, só sua. 30 segundos aí de oração. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Dá um abraço no seu irmão. Semana que vem, não falte, não perca, esteja aqui conosco. Deus tem algo maravilhoso para comunicar ao nosso coração. Quinta-feira que vem, mas também amanhã, mulheres, 19h30 na casa da Alminda. Domingo pela manhã, escola bíblica, e à noite, 18 horas, um grande culto de celebração. Em nome de